Eu sou Lio, sou da direção nacional do MST, aqui no estado da Bahia. E estou aqui para tratar com vocês da análise de conjuntura semanal. E nesse mês de novembro, nosso tema é o Novembro Negro, o racismo estrutural e o genocídio da população negra nos tempos atuais e na especificidade desse governo Bolsonaro. Então, para começar a nossa análise, pensei em primeiro a gente reafirmar que nosso país está passando por múltiplas crises e que tem se agravado muitíssimo nesse último período, incluindo com a crise pandêmica que nós estamos vivendo. E, então, tratar um pouco de como essas crises atingem especificamente e muito mais violentamente a população negra do nosso país. Nesse sentido, nós sabemos, então, que nós estamos vivendo uma grave crise econômica e que isso tem a ver com uma política econômica adotada pelo governo federal de juros altos, de alta inflação, de muito desemprego, de alinhamento à política norte-americana e de desrespeito à população brasileira. Estamos vivendo uma crise social, como estamos vivendo uma crise da pandemia que já morreram mais de 600 mil pessoas, e ainda uma crise ambiental, também fruto de uma política ambiental de destruição e degradação da natureza. Então, primeiro, para a gente tratar desses temas, pensei então aqui em a gente ver o que é o racismo estrutural. O racismo estrutural é um processo de estratificação social. Ele cresce e amplia enquanto sistema de controle, porque esse racismo determina os espaços dos sujeitos da população negra e ele se amplifica também enquanto sistema de poder e de dominação, porque a partir dessa determinação dos lugares, da invisibilização dos sujeitos, do seu jeito de viver, dos seus territórios, então se dá o processo de controle e de dominação da população. Importante a gente dizer que 52% da população brasileira se declara preta ou parda, que as nossas riquezas não está distribuída igualmente nem entre toda a nossa população, mas a população que fica mais fortemente excluída do processo de usufruir das riquezas é a população negra. E nós vamos falar sobre isso a partir de alguns dados. Vamos falar que 77,8% de toda a pobreza do Brasil está concentrada nas famílias onde a pessoa de referência se declara preta ou parda. Então, esse número está dizendo para nós que a maioria absoluta das pessoas negras são pobres. Elas estão afastadas do processo da distribuição das riquezas no nosso país. E nós podemos ver isso no meio urbano e podemos ver isso no meio rural. Há exemplo de como é que são os sujeitos da terra. Os sujeitos da terra são ou os indígenas, as populações originárias, ou os quilombolas, aqueles e aquelas que organizaram-se em territórios para resistir ao processo de escravização, e aqueles que hoje já fizeram uma luta pela terra e estão lá. Para além desses, estão os latifundiários. E nesse aspecto é importante a gente falar que 1% da população proprietária de terra controla 50% do território rural nacional. Uma alta concentração das terras na mão de poucas pessoas, o que deixa a maioria da população sem terra e sem condição de trabalhar. Também podemos, para saber como é que isso foi estruturado, pensar que mesmo depois da Lei Áurea,
os negros, a população negra, foi proibido de ter acesso à terra. Portanto, para a atualidade, também é importante a gente falar que o racismo ele está estruturado sistematicamente na nossa sociedade. Mas quando chega num momento onde as políticas públicas ela diminui a sua eficácia para essas populações, então essa população fica cada dia mais refém desse racismo estrutural. E esse racismo estrutural é que leva para um processo de genocídio. E genocídio no sentido de que, se avaliarmos que 77% de todos os homicídios no Brasil é com gente preta, então nós estamos falando que as pessoas vítimas de homicídio, elas têm uma cor que é um alvo, como disse o Emicida. Então, o alvo é o povo preto que é pobre, o povo preto que está na periferia. Então, a população negra no Brasil, ela tem um status de renda, também nos remete a um processo de descapitalização dessas pessoas. Por quê? Nós estamos hoje com um número de 19 milhões de famintos. Essas pessoas que passam fome, também a sua maioria absoluta é negra. São 125 milhões de pessoas em insegurança alimentar, que a maioria da sua população é negra. E aí a gente se baseia do ponto de vista da concentração de pobreza. É importante demarcar que, sobre o desemprego no Brasil, 71% é 71% maior entre negros do que entre brancos. Então, a gente pode dizer que, do ponto de vista da organização social e econômica do Brasil, a população negra ela está margeada das riquezas, ela está em um lugar determinado onde a presença do Estado existe com a força policial, no sentido do controle, mas a ausência do Estado é notória na aplicação das políticas públicas, como educação, saúde, saneamento e etc. Aí vem uma questão que também é fundamental a gente dialogar, que é sobre o racismo ambiental. Um assunto pouco abordado entre nós, mas o racismo ambiental no sentido de que os territórios dessas populações negras, das populações indígenas, dos povos tradicionais, são os territórios escolhidos para depósitos de resíduos tóxicos, para o despejo dos restos da produção industrial. Isso, quando a gente olha de maneira afastada, não nos passa a ideia real, mas quando a gente contextualiza em um processo, significa a ideia da permissividade. É permitido que nesses territórios, onde estão as pessoas empobrecidas, onde estão as pessoas na periferia, é permitido, então, à vista dessas pessoas, estarem os lixões, está a falta de saneamento, está a falta de moradia com dignidade. Então, a gente precisa olhar para esse aspecto também do racismo ambiental. Mas podemos avançar um pouco para além da questão da fome, para além da questão da terra, para além da questão do desemprego. Chegar também do ponto de vista da escolaridade. E aí nós temos que falar da importância das políticas para que as pessoas negras tenham acesso, tenham condições, igualdade de oportunidade, é disso que a gente está falando, de condições de estar e de viver com dignidade. E aí eu gostaria de falar sobre isso, fazer uma reflexão sobre o último Enem, o Enem que aconteceu no último domingo, dia 20. No último domingo, dia 21. É importante a gente falar que a média de abstenção do Enem nesse ano foi de 26%. No entanto, as inscrições do Enem desse ano foi 47% menor do que no ano anterior, e foi a menor
desde 2009. Significa que a população, que muitos estudantes deixaram de se inscrever e outros tantos não tiveram condições de fazer as provas. E aí nós precisamos avaliar quem são os sujeitos que não se inscreveram e dos que se inscreveram, quem são os sujeitos que não fizeram a prova. Então, vamos olhar. São 51% das pessoas de escola pública que não têm condições, não têm acesso à internet. Então, mais uma vez, a gente se reporta ao dado da pobreza. Então, os alunos de escola pública, mais que a metade, não têm acesso à internet, não tiveram as mesmas condições de se inscrever no Enem. E desses, também uma boa parte não teve condições de ir fazer a prova. Então, esse Enem foi um Enem completamente excludente e excluiu muitos jovens, muitas jovens. Mas, infelizmente, a maior parte desses jovens e dessas jovens que não tiveram condições de fazer o Enem, ou porque não terminaram, não continuaram estudando, ou porque não conseguiram se inscrever, é da população negra. Porque essas pessoas estão numa situação de insegurança alimentar, outras tantas em situação de fome e não têm condição de estar fazendo a prova para poder ingressar na universidade. Por isso, é fundamental para nós, enquanto classe trabalhadora, estar organizado para fazer a luta contra o capitalismo, para fazer a luta em defesa dos nossos direitos. E a luta antirracista, a luta contra o racismo, contra o genocídio das populações, da população negra, mas também da população dos povos e comunidades tradicionais. Ela é fundamental e a gente, nesse 20 de novembro, teve uma boa expressão dessa unidade de luta, que foi o Fora Bolsonaro, juntamente com as lutas que tradicionalmente acontecem pelo Dia da Consciência Negra, que é um dia de simbologia, de resistência e de luta do povo negro do nosso país. Resistência, de luta e a pauta do Fora Bolsonaro racista, do Fora Bolsonaro genocida, porque é a nossa unidade que nos dá a condição de resistir e existir enquanto sujeito de direitos. Por isso, nós temos um desafio, e o desafio dessa conjuntura é continuar buscando a unidade para fazer a luta por direitos, para fazer a luta pela democracia, mas uma democracia que tenha a cara e a construção do povo brasileiro, onde o povo negro tenha condição de estar representado. Não é possível um Congresso que não tenha a cara da nossa população, que é a maioria de negros e negras, e no Congresso Nacional nós não estamos nem perto dessa maioria. Mas não só no Congresso Nacional, nos diversos espaços de representatividade que a população negra não está. E não está porque essa população ficou aleijada dos seus direitos, porque essa população é a que está nos bolsões de pobreza, porque essa população é a que tem que lutar todos os dias para continuar viva. Portanto, nos resta a unidade, as mãos dadas e a luta nessa construção. É o nosso desafio de fazer a luta pelo Fora Bolsonaro, porque é racista, porque é genocida, e é fazer a luta em defesa dos nossos direitos. E para que a gente possa construir uma nova sociedade, não basta não ser racista. É preciso ter uma atitude antirracista para que a gente tenha condições de atravessar esse processo. Por isso, a luta contra o racismo é uma luta essencialmente da população negra do nosso país, mas ela precisa ser a luta de todos e todas, aqueles e aquelas que acreditam que é possível construir uma sociedade melhor.